Oi, meu nome é Pedro, eu tenho atualmente 19 anos e fui aprovado em medicina aos 17 anos, mas já vou logo avisando que eu não tenho QI alto, não sou super inteligente, na verdade eu sou igual a você, provavelmente. E o meu negócio mais é esforço mesmo, dedicação e estar da forma correta, uma forma que traga resultados, uma forma otimizada de estudos, utilizando estratégias e técnicas. E minha história também não foi sempre recheada de sucesso, minha carreira acadêmica. Na verdade, existiram alguns percalços, alguns obstáculos, alguns buracos a serem ultrapassados até chegar nessa conquista de aprovação em medicina. Na verdade, a maioria dos empresários de sucesso, eles falam que o sucesso ele não vem assim, está aqui no zero e atinge um patamar maior, seguindo uma função no primeiro grau. Na verdade, não é assim. Você, na verdade, passa por diversos obstáculos até atingir um patamar maior. E comigo não foi diferente. Eu comecei a me preparar, a estudar, na verdade, assim, diariamente, me ter o hábito mesmo de estudar todos os dias por horas corridas a partir de 2014. Porque antes disso eu só resolvia basicamente atividades de casa, aprendia bastante durante as aulas e estudava de véspera, né? Só que a partir de 2014 que eu peguei de fato o hábito de estudar por horas corridas todos os dias. Porque foi quando eu comecei a me preparar para o processo seletivo do Instituto Federal, que é aqui no Rio Grande do Norte chamado de IFRN. Eu estudei bastante em 2014, mas não consegui ser aprovado no IFRN. Então eu parti para o ensino médio, eu fiz ensino médio em escola pública, em escola estadual. E ali no primeiro ano de ensino médio eu ainda focava, eu ainda estava determinado a passar no IFRN. Então eu não pensava em ENEM ainda. Então eu estudei todo 2015 focando em IF, pensando em IFRN. E mais uma vez não passei, por causa da redação, né? Então foi minha segunda reprovação no IF e o interessante é que naquele ano eu ainda recebi nota 0 na redação do Enem. Então assim, geralmente o sucesso ele tem um gráfico que o pessoal fala assim, tem um platô, você passa por um buraco, você cai para depois começar a subir e chegar a um nível maior. Pronto, esse meu buraco foi 2015, que foi segunda reprovação no IF e nota 0 no Enem. Mas apesar de serem dois maus resultados, aquilo ali me serviu para mostrar que eu não sabia fazer redação. Então comecei a estudar de maneira mais metódica a redação, praticar muito. É tanto que nos próximos anos, nos anos seguintes na verdade, eu alcancei notas maiores de redação, notas muito boas. Entrei para o segundo ano de ensino médio e agora já esquecendo a ideia de IFRN, porque para mim não fazia mais sentido voltar 2 anos e depois fazer o 4º ano ainda de ensino técnico, porque era isso que ia acontecer, né? Se eu passasse no segundo ano de ensino médio, eu teria que voltar os 2 anos já estudados e aí fazer o 4º ano de técnico ainda. Eu pensei, não, vou focar em ENEM, vou focar em fazer algum curso na universidade, ensino superior, focar em ENEM agora, essa história de F. E aí eu fui pedir um conselho ao professor meu, porque eu queria já começar a me preparar. Diferente de muitos estudantes, só deixam para se preparar no pré, ou quando termina a escola, principalmente em escola pública, é bastante comum você, assim, na verdade é bastante incomum você encontrar alunos, estudantes se preparando ainda na escola para ENEM, essas coisas, bastante comum. Escola particular já é incomum, escola pública mais ainda. Mas eu tinha na minha cabeça assim, desde cedo desde muito pequeno que eu tinha que me preparar antes, uma preparação maior, mais prolongada, para ter maiores chances de conseguir ser aprovado para a universidade já depois de terminar a escola. E foi o que aconteceu, né? Eu terminei a escola em 2017, 2018 já estava na UFRN. E eu fui pedir um conselho ao professor meu sobre... Enfim, eu fui conversar com ele, uma recomendação. Falei, professor, eu estou querendo me preparar para o Enem, me dê alguma recomendação de cursinho que eu possa fazer para melhorar a minha preparação. Ele falou, Pedro, cursinho agora eu não recomendo você fazer não, eu recomendo que você faça, na verdade, cursinho só quando estiver no pré. Aí eu, tudo bem, mas fui para casa, não aceitei aquela ideia, eu queria começar de fato a me preparar já naquele momento. E eu abri o YouTube e encontrei um vídeo que eu lembro até o título, se chamava Como montar um cronograma de estudos perfeito para o Enem. Opa, acho que é isso aqui. Aí cliquei, aquele vídeo ali mudou bastante a minha vida, né? Foi um ponto de inflexão bem interessante, porque a partir daquele vídeo eu comecei a entender que existem estratégias e técnicas de estudo que podem ser implementadas para aumentar o rendimento. E eu até aquele momento não sabia estudar. Então uma das técnicas, uma das estratégias, uma das coisas que eu mais aprendi naquele vídeo ali foi sobre montar planejamento de assuntos e montar cronograma de horários, que isso tudo está ligado à organização, e a organização leva ao aumento de rendimento, o aumento de rendimento
produtividade, aumenta a produtividade, aumenta a sua chance de passar. Isso é a lógica da coisa. Então com aquele vídeo ali eu aprendi muito sobre planejamento de conteúdos e aí comecei a montar meus planejamentos, cronograma de horários, aquilo ali me ajudou bastante. Eu inclusive assinei a plataforma, passei 2016 estudando por meio da plataforma, que era um cursinho online. Só que apesar de ter melhorado em alguns pontos em relação ao meu estudo, eu ainda estava de forma errada. E um dos pontos que eu posso destacar aqui dentro desse processo de estudar errado foi principalmente assistir muitas aulas. Eu assistia muitas aulas uma atrás da outra. E é claro que isso não é bom, né? Não é um estudo otimizado. Assistir uma aula atrás da outra não é interessante. Por que que acontecia? Eram aulas ao vivo, então uma aula terminava agora, eu tinha 15 minutos de intervalo, geralmente, 15 minutos, até que outra aula começasse. Então, ou eu utilizava aqueles 15 minutos para levantar as pernas e não ter uma trombose, ou eu usava aqueles 15 minutos para fazer exercício, para fazer as atividades da aula anterior. Então é claro que eu tinha que fazer minhas necessidades, ir no banheiro, beber uma água, levantar as pernas, enfim. Tinha que fazer alguma coisa para relaxar, então eu acabava não resolvendo exercício, eu só assistia aula. Outro fato interessante também, que foi ainda em 2016, quando eu estava de forma bastante errada, foi que eu passei um mês estudando hidrostática, porque eu não tinha planejamento, eu atrasei as aulas ao vivo, passei a assistir aulas gravadas, então eu ficava meio que perdido estudando ali hidrostática e não conseguia entender, e aí deixava pro próximo dia, pra próxima semana, ia passando semana, e eu não terminava de estudar hidrostática. É tanto que eu larguei a ideia de estudar hidrostática, já estava aperreado de passar tanto tempo estudando aquele assunto e não aprendendo nada, que eu resolvi passar para os outros conteúdos. Eu fui fazer a prova do Enem sem saber de hidrostática. Enquanto que em 2017 eu já tinha montado um planejamento de conteúdos e hidrostática foi dividido em duas partes. Eu coloquei parte 1 em uma semana e parte 2 na semana seguinte. Então eu sabia que eu tinha que terminar a parte 1 de hidrostática em uma semana e a parte 2 em outra semana. Se eu atrasasse, eu atrasaria todos os outros conteúdos que vinham na frente. Ah, Pedro, quer dizer então que você nunca atrasava? Não, atrasava, claro. Todo instante atrasa conteúdo. Só que o que eu fazia? Quando eu atrasava um conteúdo importante, eu acabava colocando ele no lugar de outro menos importante. Então eu eliminava um conteúdo para colocar esse mais importante para ser estudado, porque ele estava atrasado. Então meu resultado não foi muito bom no Enem 2016. A redação foi legal, tirei 800, então eu saí de 0, fui para 800, então opa, já deu uma melhorada. Fiz o Enem 2016, descansei durante 2 semanas sem tocar em caderno, sem tocar em livro, só descansando mesmo, ir na praia, enfim. Só que passadas essas 2 semanas, eu resolvi me preparar já para o Enem 2017. Eu disse, não vou esperar não vou esperar fevereiro, não vou esperar março para começar a me preparar, não. Já vou começar a me preparar desde já para já sair na frente e outros concorrentes, outros candidatos que só vão começar em fevereiro, começar em março. Porque a ideia é estudar até passar, né? Então é ficar estudando até conseguir passar, até conseguir ser aprovado. Então eu montei um planejamento de assuntos que, inclusive, ele é a base, ele é a referência para o Vai Cair no Enem 2020. E o que é um planejamento de assuntos? Basicamente é você pegar o sumário de livros, de apostilas e distribuir ao longo de semanas. Então você vai montar lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, enfim, a quantidade de semanas que você tem até a prova ou até mesmo antes. Foi com esse planejamento que eu montei em 2017 que eu consegui ser aprovado. Ele me ajudou demais. E aí foi muito interessante, por exemplo, porque quando chegou em março eu já tinha terminado de estudar toda a química geral. Enquanto que muita gente, muitos estudantes estavam começando a estudar química geral em fevereiro, finalzinho de fevereiro, depois do carnaval, ali comecinho de março, enquanto que já estava terminando a química geral. Então assim, começar previamente me ajudou demais. Esse planejamento, ele me deu muita orientação. O planejamento, ele basicamente serve para isso. Ele te dá orientação em relação ao processo, porque não é algo assim não é tiro de 100 metros. Fazer Enem não é tiro de 100 metros. Fazer Enem é uma maratona, na verdade. Então, como é algo demorado, algo grande, é um grande circuito que você tem que percorrer, é importante que você tenha ali uma bússola para saber em que parte do processo que você está. Então o planejamento ele vai te ajudar principalmente nisso. Porque, por exemplo, você consegue saber quando que vai começar a estudar todos os conteúdos e principalmente quando que você vai terminar. Porque quem não usa o planejamento, ele corre o risco, principalmente, de estudar doidado, estudar ali no estilo deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele pode correr o risco, ele corre o risco, na verdade, de chegar na prova, chegar no Enem e não ter estudado todos os conteúdos necessários para fazer aquela prova. Então, por exemplo, tem estudante que vem falar comigo e aí ele fala, Pedro, eu estou estudando assim, eu tenho uma lista de conteúdos de matemática. Eu vou pegando assim, de forma aleatória, os assuntos,
e vou estudando, dia após dia, isso com matemática, com biologia, com química. E aí, primeiro, ele não sabe quantas semanas tem até a prova, porque ele não pegou um calendário, ele não contou. Segundo, muitas vezes ele nem conta quantos assuntos tem na lista de matemática. Qual é o risco que ele corre? Se ele tem 20 semanas até o Enem e 40 assuntos de matemática listados, o que pode acontecer? Se ele estudar um assunto de matemática por semana, ele vai chegar na prova do Enem faltando 20 ainda a ser estudado. E se ele não fez um planejamento, ele vai correr o risco de chegar na prova ainda faltando 20 conteúdos. Então é interessante que ele monte planejamento, saiba em que parte do processo está. E aí, por exemplo, se ele fizesse o planejamento, esse aluno no caso, ele perceberia que, não, eu tenho que estudar 2 assuntos de matemática por semana para conseguir dar conta, chegar no Enem, tendo estudado todos os conteúdos. Então o planejamento é muito importante para que você não corra esse risco. Por exemplo, o planejamento de estudos vai cair no Enem, ele tem 35 semanas. Começando em janeiro, dia 20 de janeiro, dá para terminar em setembro. Então assim, termina até bem antes da prova. Mas dá para começar em fevereiro também, já terminar um pouquinho mais em cima da prova. Entende? Mas o interessante é perceber que com o planejamento você sabe quando que vai terminar de estudar todos aqueles conteúdos. E aí beleza, segui esse planejamento de conteúdo, consegui a aprovação por meio do Enem 2017, que foi o tema de redação sobre os surdos e tal. E ainda consegui ser medalhista de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática. Então assim, planejamento de estudos, organização me ajudou em muitos aspectos. E você consegue perceber que eu, inclusive, consegui aprovações bem relevantes. Consegui ser aprovado em medicina, consegui a Olimpíada. Então assim, foi bem interessante, mudou bastante a minha forma de estudar, melhorou bastante meu rendimento nos estudos. A preparação é bem sofrida, porque é aquela coisa muito você ali estudando, sozinho, até me emociona. É superação a cada dia, né? Porque você tem que correr atrás, você tem que decidir, não, peraí, o que eu quero? Eu quero passar nesse curso, nessa universidade, e eu tenho que trilhar esses caminhos. A caminhada pode ser longa, na verdade, ela vai ser difícil. Você tem que estar corajoso para encarar isso, porque não é fácil, mas vale muito a pena, porque o aluno da escola pública se acha incapaz de conseguir o que ele quer. Eu vejo que muitos querem e eles olham muito pro objetivo final como se fosse algo inalcançável. A educação, para mim, é uma maneira mais alcançável para você conseguir crescer na vida. Eu ouço muito essa frase, né? A educação muda o mundo e muda as pessoas. Então, acho que é isso.